Olá, queridos, sejam bem-vindos em nosso canal. Aqui é o pastor Wagner Aprígio. Que bom que você veio. Se inscreva em nosso canal, compartilhe esta mensagem. Assim, o YouTube entende que a nossa mensagem, a palavra de Deus é relevante e milhares de pessoas serão alcançadas para a glória de Cristo Jesus. Ouça agora uma palavra de esperança para a sua vida. Escute, Jesus te ama e te chama para viver uma nova e linda história. Carta aos Romanos, capítulo 12, e vamos ler o versículo 2. A minha Bíblia é NVI, Nova Versão Internacional. Então talvez você tenha uma Almeida corrigida, revisada, mas nós vamos fazer uso na versão NVI. Vamos lá, quem encontrou, diga amém. Põe a mão na sua mente, só um pouquinho assim, a mão na sua mente, isso, mente, cabeça, isso. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te pedimos, não nos deixe nos conformar com o padrão deste mundo, Senhor. Mas nos ajude a transformar pela renovação da mente, para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, mude nossa mente, mude nossos pensamentos para vivermos toda a tua vontade, Pai. Queremos ter a mente de Cristo, como diz tua palavra. Queremos pensar nas coisas do alto, onde Cristo está assentado. Nós queremos viver as coisas dos céus. Nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor preparou para nós antes da fundação do mundo. Nós cremos que o Senhor está aqui. E eu te peço, amigo Espírito Santo, transforme mentes, transforme vidas, renove mente, renove vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Então vamos lá. Romanos capítulo 12, versículo 1. Um texto bem conhecido, diz bem assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. Em outra versão vai dizer, não se conforme. Na NVI diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Irmãos, nós estamos com esse texto poderoso, né? É um texto que, de fato, é bem falado, é bem explicado. É um texto difícil de comentar até. Eu não venho trazer nada novo sobre o texto. Não existe nada de novo debaixo do céu, diz Salomão. A Escritura já foi revelada, já temos a revelação de Deus. Só pedimos ao Senhor a iluminação para que possamos compreender segundo a sua verdade. Quando eu falo sobre a verdade de Deus, eu gostaria que você pensasse no tema verdade, segundo também os padrões humanos. Presta atenção. Está em voga o pensamento pós-modernista. Como eles pensam? Eles dizem, não existem verdades absolutas. Não existe verdade absoluta. O pós-modernismo diz que cada um tem a sua verdade, porque depende da percepção de cada um. Não existe verdade absoluta, não é verdade? Presta atenção. Eu estava fazendo alguns estudos sobre, será que existe uma verdade absoluta?
Um pensador disse o seguinte: as pessoas que dizem que não existem ou não existe uma verdade, no fundo, elas querem que nenhuma verdade exista para que se viva de qualquer maneira, para que se viva de qualquer jeito. Agora eu gostaria que você também refletisse sobre: se não existe uma verdade, vamos pensar em coisas simples. Por que temos que usar dinheiro? Por que o dinheiro tem que comprovar Porque o dinheiro é a verdade que eu posso comprar. Se não existe verdade, não teria que ter dinheiro. Se não existe verdade absoluta, por que nós obedecemos a sinalização de trânsito, rodovia e tudo mais? Cada um poderia entrar na direção que quisesse. Teríamos muito o quê? Muito mais acidente, muito mais morte. Se não existe verdade absoluta, por que então tem tribunal? Porque no tribunal se condena quem fez algo de errado e libera quem não fez. Se não existe verdade absoluta, então não tem crime. Não existe bem e nem mal. Porque não existe verdade, o mundo seria um caos, uma bagunça. Estamos diante de um texto onde a Bíblia nos chama para não se conformar. Precisamos pensar, precisamos refletir. Nós precisamos refletir. Nós precisamos, trazer para os nossos dias alguns debates. Porque nós estamos sendo massacrados, engolidos por pensamentos que nos levam para longe de Deus, que nos arrastam para longe de Deus. E está tudo bem. Hoje podemos ensinar sobre tudo. Podemos ensinar sobre tudo. Podemos ensinar sobre tudo. Podemos ensinar sobre tudo. Só não podemos ensinar sobre... Fala esse nome baixo, porque se falar esse nome alto dá problema. Só não podemos ensinar sobre Jesus. Você não pode falar no nome dele. Você pode falar de tudo, menos de Jesus. Somos cancelados. Falar de Jesus virou sinônimo de cancelamento. Discurso de ódio. Pois bem, nós estamos em Romanos 12, versículo 2. E o conselho do apóstolo Paulo à igreja é bem claro. Ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. Em outra versão, não se conforme ao padrão deste mundo. Para renovar a mente, primeiro, não podemos nos conformar com o padrão deste mundo. Eu quero falar sobre isso, a renovação da nossa mente. Deus nos chama para ter uma mente renovada, uma mente transformada. Deus nos chama para renovação da mente, irmãos. E preste atenção aqui. Essa palavra renovação, no grego, significa renovar qualitativamente. Tornar a pessoa diferente do seu estado passado. Renovar é mudar de vida. Renovar a mente é mudar de direção. Por exemplo, você que tem uma carteira de habilitação e está vencendo, para que você continue dirigindo legalmente, você precisa renovar. Se não renovar, você vai continuar dirigindo ilegalmente. Deus nos chama para renovar a nossa mente, para continuarmos no ciclo da vida de forma legal. Deus nos chama para renovar a nossa mente,
para que o Espírito Santo continue dirigindo nossa vida de uma maneira legal, sem acidentes, sem ilegalidade. Deus nos chama para renovar isso aqui, mente, intelecto, sentimentos, emoções, decisões, vontades. Precisamos renová-las. Você já ouviu alguém dizer, esse menino tão jovem com cabeça de velho? Tem gente jovem com cabeça de velho. Eu estava posso falar? Pastora Geomara, minha esposa, gente, vamos ofertar ao Senhor. Se coloque de pé. De 19 para baixo, ninguém fica de pé, não. Os meninos novos, cansado para renovar a mente no espírito. Se fosse futebol, eles jogam 4 tempos. E aí, isso sabe o que é, meninos? Vocês precisam renovar a mente de vocês. Vai para o campo de futebol e fica sentado na hora do jogo. Você nem entra, nem no banco você vai. A vida espiritual é a mesma coisa. Precisamos renovar nossa mente. Não podemos caminhar na igreja com mente, arcaica, primitiva, com mente de quem já morreu. Tem muita gente no hospital que queria estar sentado, queria estar caminhando, queria estar vivendo uma vida tranquila, queria estar numa igreja de pé para glorificar o Senhor. E nós temos saúde, nós temos disposições, mas estamos cansados espiritualmente. Isso é falta de mente renovada. A mensagem é a renovação da mente. Então, primeiro, para renovar a mente, diga comigo: eu preciso não me conformar com os padrões deste mundo. Quer renovar sua mente em Cristo? Não se conforme com os padrões deste mundo. Tem muita gente conformada com tudo que está acontecendo neste mundo. Precisamos não nos conformar. Presta atenção. O que é conformar? É se amoldar. É estar em conformidade com o padrão do mundo. É viver da mesma forma que o mundo vive. Se nós estamos vivendo da mesma forma que o mundo vive, se nós acreditamos da mesma forma que o mundo acredita, é sinal que nós não temos mente renovada no espírito. Você está naquela onda? Tem nada a ver, isso é normal. Aí o cantor termina: eita coisinha que faz crente se dar mal. Para renovarmos a nossa mente no Espírito de Deus, nós precisamos não se conformar com o padrão deste mundo, gente. Diga amém. Agora, a pergunta é: qual é o padrão deste mundo? Eu gostaria que projetasse Filipenses 3, versículo 17 ao 19, na versão NTLH, Filipenses 3. Qual é o padrão deste mundo? Olhem para cá, vamos caminhar junto aqui. Olha o padrão deste mundo. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores. Paulo está falando para a igreja. E olhem com atenção também para os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado, ou seja, com o padrão de cristão. Versículo 18. Já disse isto muitas vezes e agora repito, chorando. Paulo falando, o pastor falando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, mentalidade, padrão de vida, se tornaram inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Continue. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus, com D minúsculo, o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Qual é o padrão deste mundo? É pensar nas vergonhas deste mundo como se fosse
boas. Qual é o padrão deste mundo? É levantar uma bandeira como inimigos da cruz de Cristo, inimigos da igreja, inimigos da família, inimigos dos princípios da palavra de Deus. É um padrão deste mundo. Qual é o padrão deste mundo? 1 João, por favor, capítulo 2, versículo 15 e 16. Qual é o padrão deste mundo? Continue aqui. Não amem o mundo. O mundo é o sistema, tá? O mundo é a corrupção. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Vamos repetir comigo? Nada que é deste mundo vem do Pai. Presta atenção, esse nada que vem deste mundo, não estou falando de conquistas honestas, que abençoa a família, que abençoa a sua casa. Estamos falando de padrões que deturpam a verdade de Deus, de coisas que querem corromper nossa vida com Deus, que querem nos afastar de Deus. Nada que é deste mundo que nos afasta de Deus vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada o que agrada aos olhos, e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas vem do mundo. Esse é o padrão deste mundo. A pergunta é: estamos buscando aquilo que agrada a Deus ou que agrada os nossos olhos? Eva no jardim buscou o que agradava os olhos e desagradou a Deus. Davi no palácio buscou o que agradava os olhos, Betseba, e desagradou a Deus. Sansão, um dos homens mais fortes fisicamente falando, buscou o que agradava os olhos e desagradou a Deus. Judas buscou o que agradava os olhos e desagradou a Deus. Você anda pelos olhos ou você anda pela fé? Amém. Agora, por que o mundo segue este padrão de vaidade? Por que o mundo segue isso? Estava sentado esses dias com um jovem e eu falei: eu preciso te ajudar. Porque você já percebeu, tem gente e alguém fala assim: nem adianta, é cabeça dura. E gente, cabeça dura é difícil. Você morre, você dá infarto, você dá ataque cardíaco, AVC, mas não muda. Tem gente que você seca a garganta, seca o pulmão, seca tudo, mas não ouve, não muda. Eu quero te mostrar por quê. Existem pessoas cabeça dura. Porque o padrão deste mundo tem travado muita gente. Por favor, coloque 2 Coríntios 4, versículo 4. Porque o padrão deste mundo é complicado para nós. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Vai na versão NVI, por favor. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou. Olha a NVI o que diz. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. O Deus desta era, com D minúsculo, demônio, gente. Espíritos ruins. Observe qual é a estratégia maquiavélica do inimigo. Não é cegar os olhos, é cegar o entendimento, é cegar a mente. Tem muita gente enxergando com os olhos, mas cego mentalmente. Pessoas que você fica maluco, porque você não entende. Você fala assim: fulano, olha como está a sua vida. Você perdeu tudo. Olha como está a sua saúde. Você perdeu sua saúde. Olha como está a sua dignidade. Você perdeu sua dignidade. Olha a situação de vida que você está.
Ele consegue ver com os olhos, mas não consegue enxergar com a mente. E continua ali, como se nada tivesse acontecendo. Por quê? Porque o Deus deste século cegou o entendimento. Tem gente com a mente cega. Tem gente com a mentalidade cega. Uma vez perguntaram uma escritora famosa, e ela era deficiente visual, mas se tornou uma das grandes escritoras da sua geração. E perguntaram a ela assim, o repórter disse o seguinte: senhora, a senhora se sente mal em não poder enxergar? Ela disse: não. Pior de que não poder enxergar com os olhos é ter olhos para enxergar e andar cego. Ela disse: tem muita gente que não são cegos fisicamente, mas são cegos espirituais. Tem muita gente enxergando com os olhos, mas cegos no seu entendimento. Não entende as coisas, não mudam de vida, não mudam de trajeto, não mudam de postura. Por quê? Porque o inimigo cegou o entendimento. Agora, por que o inimigo está cegando o entendimento das pessoas? Por favor, projeta para nós. Olha por que ele está cegando o entendimento das pessoas. 2 Coríntios, isso. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quando você não consegue enxergar mais Cristo, é porque o inimigo cegou o seu entendimento, para que você não veja a luz da glória de Cristo. Se você está na igreja, você não consegue ver milagre. Você vê problema, você vê fofoca, você vê divisão, você vê tudo. Quer dizer que o inimigo conseguiu cegar o seu entendimento, para que você não vejam a glória de Cristo. Davi disse: uma coisa eu pedi ao Senhor e buscarei, para que eu possa viver em sua casa, aprender no seu templo e contemplar a formosura do Senhor. Contemplar é enxergar a beleza de Deus na casa de Deus. Porque as pessoas estão saindo da igreja? Porque as pessoas na igreja contemplam divisão, contemplam panelinha, contemplam tudo de ruim, só não contemplam a glória de Cristo, a imagem de Deus. Vamos aplaudir o Senhor então mais forte, meu irmão. Presta atenção. Como nós renovaremos nossa mente? Não se conformando com o padrão deste mundo. Seja um inconformado. Ah, pastor, eu estou numa igreja que ninguém ora. Ora você. Vou sair da igreja porque ninguém está jejuando. Jejua você, não sai não. Jejua para os outros jejuarem também. Vou sair da igreja porque tem panelinha. Sai da panela e vai fazer comunhão com os outros. Mentalidade cega nos fará caminhar de forma cega. Precisamos iluminar o nosso entendimento, renovar nossa mente. Agora, como renovar a mente, gente? Vamos lá? Segundo, como renovar a mente? Se para renovar não posso me conformar. 2, para renovar, eu preciso transformar. Transformar. Confira o versículo novamente. Romanos 12, 2. Não se conformem, não se amoldem ao padrão deste mundo. Mas o quê? Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como renovaremos a mente? Transformando a mente. Transformar, no grego, eu trouxe aqui para a gente pensar um pouco mais. Transformar é mudar a própria forma. Eu não sei como existem pessoas que dizem: eu tive experiência com o Senhor. Eu vi glória, vi fogo, vi fumaça, eu vi tudo. Mas ficam flertando com os padrões deste mundo.
Aqueles que experimentam, é como aquela música: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Meu irmão, o Senhor está nos chamando para quê? Para renovarmos nossa mente. Aleluia. Eu gosto muito do Charles Spurgeon. Para mim, um dos grandes pregadores, príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Olha o que ele disse sobre a vontade do homem, que é estabelecida nos padrões humanos. Ele falou bem assim: se é uma coisa mais teimosa que o coração do homem, essa é a sua vontade. Você já ouviu falar sobre o Senhor, vontade seja feita? Por quê? Porque para você renovar a sua mente, você precisa ter a vontade de renovar a sua mente. Não se conformem, mas transformem. É uma vontade, é um desejo. E o John Bunyan, um dos pregadores também, lá de trás, ele fala sobre isso. Ele escreve um livro e ele coloca o nome de um dos personagens de O Senhor, vontade seja feita. Irmãos, como é difícil dominar a vontade do homem. Nós conseguimos fazer o homem ter vontade de um monte de coisa. Cara, a cerveja é uma delícia. Aí ele fala assim: então seja feita a tua vontade. Pum. Rapaz, tem umas meninas ali no sovaco da cobra que, olha, é uma beleza. Aí ele fala assim: mas minha mãe e meu pai me ensinou que lá não é legal e tudo mais. Ele fala bem assim: não, mas a vontade seja feita. Pum, vai. Nós conseguimos aguçar a vontade das pessoas para tudo neste mundo. Nós conseguimos aguçar a vontade das pessoas para tudo nesse mundo. Só não conseguimos aguçar as vontades dos homens para conhecer Cristo. Você não acha estranho? Vamos para o bar? Vamos. Vamos para a farra? Vamos. Vamos para a igreja? Hoje não dá não. Quando eu senti no meu coração. E outra, tem jovens e velho também. Tem jovens e velhos que, rapaz, no mundo é uma explosão. Aqui a gente fala: se levante para a gente adorar. Meu Deus, que cansaço. No mundo, filho, baile funk. Meu irmão, carnaval, 7 dias. Aí no final do carnaval, você sabe, né? Quarta de cinza. É o tempo do pó, os cacos. Mas tem gente na igreja que parece que só vive na quarta de cinza. Ô filho, Deus te chamou para aproveitar um pouco mais da sua vida. Deus não te chamou para se arrastar. Ele te chamou para você ter vida em abundância. Deus nos chamou para vivermos algo maior do que vivíamos lá fora. Presta atenção. Se o mundo fosse bom, Deus não nos tiraria de lá. Se o mundo fosse bom, a Bíblia não diz: não se conforme com os padrões deste mundo. Se o mundo fosse bom, a Bíblia não diria: não amem as coisas deste mundo. Sabe o que Jesus disse? No mundo tereis aflições. Mas eu tenho vida e vida em abundância. Quem recebe essa vida de Deus é o pau do Senhor bem forte. Amém. Aleluia. É difícil humanamente mudar a vontade dos homens. Existe um velho ditado que fala bem assim: um homem, presta atenção, um ditado antigo fala bem assim: um homem consegue levar um cavalo até a água, mas 100 homens não consegue fazê-lo beber. É tenso. Um homem pega um cavalo e leva ele até a água, mas 100 homens não conseguem fazer o cavalo beber.
Tem gente assim. Nós pregadores temos que fazer isso. Eu consigo te levar até a água da vida. Eu consigo te levar até a água do Espírito. Hoje você está no rio de água viva. A palavra que você ouve é de Espírito e vida. Eu consigo te trazer até onde tem água da vida, mas não consigo fazer você beber se você não quiser. É difícil fazer o homem beber da vontade de Deus, mas sabe quem consegue fazer isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo consegue fazer você beber desta água. E como mudar de mente? Olha, não podemos viver no padrão deste mundo, precisamos transformar, mudar. Agora, qual é o padrão de Deus? Deus quer que você viva em um padrão. O padrão de Deus, qual é o padrão de Deus? Eu gostaria que você acompanhasse comigo, por favor. Deuteronômio capítulo 11, versículo 18. Observe que vamos ler 2 versículos que, quando fala da mente, fala do coração. Por quê? Porque Deus trabalha na renovação da mente. Mas não há renovação da mente se também não for renovado o coração. Então, olha, Deuteronômio 11, 18. Olha o que o Senhor disse ao povo lá no Antigo Testamento, através de Moisés. Gravem estas minhas palavras no coração. Diga comigo, no coração. E na... Olha o que vem primeiro. Grave estas minhas palavras no coração e na... Como renovar a mente? Gravando a palavra de Deus no coração e na mente. E vai dizer... Amarrem-nas como um sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Agora vamos em Salmo 26. Preste atenção, confira isso comigo. Salmo 26 agora. Olha, o salmista diz: sonda-me, Senhor, prova-me, examina o meu coração em minha. Deuteronômio 11 diz assim: meu coração em minha mente. Coração sempre na frente da mente. Por quê? Porque o coração é onde eu creio. É o lugar que eu creio. É o lugar que eu acredito. O que eu acredito, a minha mente pensa. Posso repetir? O que eu acredito, a minha mente pensa. O que você deixa entrar no seu coração vai sair por sua mente, vai sair pelos seus lábios. Se você não mudar aquilo que você está envolvido, se você continuar em lugares que vai destroçar os mandamentos de Deus, arrancar a sua fé, então, o que terá na sua mente? Incredulidade, medo, ateísmo. Por quê? O salmista, ele diz: sonda-me, Senhor, e prova-me, examina meu coração e minha mente. O coração eu creio, e do meu coração eu penso. Aquilo que você deixa entrar no seu coração serão os seus pensamentos, meu filho. No que você mais tem pensado? Em coisa boa ou coisa ruim? Vem do coração. Jesus disse: os maus pensamentos vêm do coração. Um coração contaminado, teremos pensamentos contaminados. Por que alguém está tão mal? Porque o coração está mal. Onde começa a renovação da mente? Diga comigo, no coração. Não tem como o coração estar triste e a mente alegre. Pensamentos alegres, não. A boca fala, porque o coração está cheio. Se você só vive reclamando, é porque seu coração está cheio de reclamação. Se você só vive se vitimizando, se você só vive com pessimismo, tem gente pessimista para tudo, é porque seu coração está totalmente vivendo sem fé.
Sonda-me, Senhor, e prova-me, e examina o meu coração e minha mente. Nós vemos que o inimigo está tentando cegar o nosso entendimento e a nossa mente. E Deus diz: transformem-se pela renovação da sua mente. Renovação da mente. Eu gostaria de pedir a vocês que acompanhassem comigo, por favor, 2 Coríntios capítulo 10, põe aí. 2 Coríntios 10, verso 3 e 5. Como lutar com as armas certas? Como renovar esse pensamento que você tenta, mas não consegue? Como renovar a sua mente? As armas certas eu quero te ensinar. Olha o que o Senhor diz a respeito de renovação dos pensamentos, da mente. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Quer renovar a mente? Presta atenção. Embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Como nós vamos lutar? Vamos lá. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que são fortalezas no mundo físico? Vamos pensar em uma fortaleza grande na Bíblia. Os muros de Jericó. Era uma baita fortaleza. Ninguém conseguia entrar. A Bíblia está dizendo que nós precisamos usar as armas espirituais que são poderosas para destruir fortalezas. Quais são as fortalezas no homem? A fortaleza da mente. Mentes cauterizadas. Pessoas com a mente cauterizada, eles têm o quê? Uma fortaleza na mente. Você não consegue entrar por nada. Você não consegue entrar na mente de alguém que levantou uma fortaleza. Você não consegue entrar. Você não consegue entrar. Mas a Bíblia diz que nós não lutamos como homens comuns, apesar de sermos homens. As nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas em nossa mente. Agora, essa parte para mim é sensacional. Continue. Verso 5. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Para um pouquinho aqui, gente. Como renovar nossa mente? Como se livrar dos padrões do mundo que aprendemos lá atrás? Destruindo os argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tudo aquilo que vem na sua mente contra o conhecimento de Deus, você precisa destruir. Destruir argumentos. O que é argumento? Argumento é um pensamento verbalizado. Você precisa destruir os argumentos que te levam contra o conhecimento de Deus. Estamos vivendo uma era que a nossa juventude está sendo bombardeada. Eu já falei sobre isso. Se acreditam em tudo, menos na palavra de Deus. Aceitamos o argumento de todos, menos os argumentos da palavra de Deus. Mas como renovar a mente? Destruindo os argumentos e pretensões que se levantam contra o conhecimento de Deus. Quais os argumentos que o inimigo tem tentado colocar na sua mente contra o conhecimento de Deus? Destruir os argumentos e pretensões que se levantam contra o conhecimento de Deus. Foi o que Eva e Adão não conseguiu fazer. A serpente distorceu a orientação de Deus. E Eva cedeu os argumentos da serpente que se levantou contra o conhecimento de Deus. Por que eu devo renovar minha mente? Por que eu devo pensar diferente do que eu pensava lá no mundo? Aí nós temos aqui. Para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lição final. Por que devemos renovar nossa mente?
porque só assim nós vamos experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba que Deus não permite que venhamos experimentar e comprovar a sua boa, agradável e perfeita vontade se não renovarmos a nossa mente. Se você não renovar a mente, se eu não renovar a mente, eu não consigo experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, Deus não desperdiça a vontade dele com aqueles que não querem mudar de mente. Posso repetir? Deus não desperdiça a boa, agradável e perfeita vontade dele com aqueles que não querem renovar a mente. Você consegue pensar Jesus dizendo: não lancem pérolas para os porcos? Por quê? O que um porco vai fazer com a pérola, gente? O porco não tem mente preparada para valorizar uma pérola. É o que o Senhor está dizendo aqui. Como eu vou permitir que vocês experimentem da minha boa, agradável, perfeita vontade com uma mente mundana, com uma mente conformada com os padrões deste mundo? Não tem como. Precisamos renovar a nossa mente. E como fazemos isso? Lutando com as armas espirituais que são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para destruirmos pretensões que se levantam contra o conhecimento de Deus.